Eu estava sentada no chão do box, com a água escorrendo no meu corpo, enquanto eu abraçava meus joelhos, chorava e gritava muito, muito alto, ouvindo a música que me lembrava ele no volume máximo. Oi, gente, eu sou Marcela Franco, uma mulher que vê e acolhe outras mulheres. E esses dias eu estava falando com a minha sogra que começou a fazer uns procedimentos na dentista e ela me disse assim: foi só começar a mexer para aparecer mais e mais coisa, sem falar que o que não doía passou a doer. Esse relato dela, que falava sobre a dentista, tem absolutamente tudo a ver com o que eu quero falar com você hoje. E ela me disse isso pelo WhatsApp na hora que eu estava começando a esboçar esse episódio, você acredita? Então, o dia que eu estava chorando no banheiro, ouvindo a música que me lembrava ele, não era por um homem. Eu estava chorando pelo Bento, o meu segundo filho, que tinha uma síndrome incompatível com a vida e se foi no 4º mês de gestação. Um dia eu vou te contar a nossa história nos mínimos detalhes, mas eu ainda não posso fazer isso. O que eu posso te dizer é que o Bento foi um filho muito desejado. A gente não tinha planejado a gestação dele, mas eu senti que eu estava pronta para amar outro bebê. O Antônio, meu filho mais velho, tinha quase 2 anos nessa época, e a gente sempre quis ter 2 filhos, mas antes eu tinha um pouco de medo de não conseguir amar o segundo, do mesmo jeito que eu amava o Antônio, sabe? Aí, algumas semanas depois de ter esse sentimento, eu descobri que eu estava grávida do Bento. Com 9 semanas de gestação, que é o comecinho do 3º mês, a gente fez um primeiro ultrassom, ouviu o coraçãozinho dele e aquela história começou a ficar real, sabe? Ali a gente já constrói todo um plano na nossa cabeça, né? Não sei se você já engravidou, se você é mãe ou não, se você tem vontade, me conta aqui pra eu saber. Mas naquele momento ali, cara, eu já tinha imaginado o parto, eu já tinha imaginado os irmãos brincando juntos em casa, num parquinho embaixo do nosso bloco. Eu já me via amamentando o Bento. Só que nada na vida acontece exatamente como a gente imagina, né? E a maternidade é a maior prova disso, desde o início. Aí, com 13 semanas de gestação, a gente foi fazer o ultrassom morfológico, que é um exame de imagem que avalia detalhes da formação do bebê. E nesse exame a gente descobriu que um dos rins do Bento não funcionava adequadamente. Ele tinha um rim que a medicina chama de multicístico, é uma displasia renal multicística. E a médica que operou o ultrassom nesse dia não soube dizer pra gente exatamente o que aquilo significava ou nem se ele iria sobreviver. Ela se desestabilizou muito, chorou, me abraçou. Gente, aquilo, sem a gente saber o que significava, foi um buraco, assim, sabe? Àquela altura, eu já tinha o acompanhamento de uma doula, que era minha irmã, e eu sempre vou bater na tecla da importância de ter o acompanhamento de uma doula desde o início, exatamente por situações como essas. E ela conseguiu marcar uma outra morfológica na manhã seguinte pra gente, com uma outra médica de confiança. A gente foi e descobriu ali que, além do rim esquerdo multicístico, o Bento tinha também um outro marcador muito alterado, que inclusive não tinha aparecido no primeiro exame. Não sei se porque a médica ficou muito nervosa, mas enfim, ela nem passou isso pra gente. Esse marcador foi a translucência nucal, que aponta o risco de síndromes nos fetos. O considerado normal é inferior a 2,5 milímetros, e o do Bento deu bem mais do que 3. Eu vou deixar os detalhes dessa história para quando eu for te contar tudo direitinho. Mas o fato é que a partir dali a gente precisou começar a acompanhar essa gestação muito de perto, contrações que a princípio seriam semanais, mas acabaram sendo com um intervalo bem menor, porque a cada ultrassom que a gente fazia, a gente via que a situação só se agravava cada vez mais. Ali a gente ouviu uma frase que nunca, jamais vai sair da minha cabeça. A médica falou assim: é grave, Marcelo. O caso dele é muito grave. E depois veio o termo incompatível com a vida. Ali eu tive certeza de que eu faria tudo o que fosse necessário para evitar que o Bento sofresse. E alguns dias depois, no dia 23 de julho de 2020, o Bento se foi. O episódio do chuveiro, que eu falei para vocês no comecinho, foi no primeiro ou no segundo dia que eu estava em casa depois de tudo isso que aconteceu. É que quando eu voltei do hospital, eu não aguentei ficar naquela casa que a gente morava.
Eu tive uma crise compulsiva de choro quando eu olhei para o quarto do Antônio, que seria o quarto dos 2, né, e eu simplesmente precisei sair de lá. Eu fui para casa da minha irmã e eu pedi ajuda de 2 amigas que deram uma repaginada e uma reenergizada lá na casa. Elas foram lá com os maridos delas, eles colocaram incenso, abriram todas as janelas, mudaram os móveis de lugar, e alguns dias depois eu voltei e, enfim, consegui mais ou menos ficar na casa. Algum tempo depois a gente acabou se mudando. Mas foi muito importante pra mim isso tudo que eles fizeram. Inclusive Já e Lô, se vocês estiverem ouvindo, saibam que eu jamais vou esquecer do que vocês fizeram por mim nesses dias. Com tudo um pouco diferente na casa, eu consegui entrar, mas naqueles dias, obviamente, eu só chorava. Era plena pandemia e eu precisava também cuidar do Antônio. E hoje eu vejo que isso foi muito importante pra mim, apesar de naquela época eu resisti muito, assim, sabe, eu só queria ficar sozinha. Mas nos poucos momentos em que eu conseguia estar sem o Antônio, aquela dor vinha e eu não fugia dela. Em nenhum momento eu quis fugir daquela dor. Acho que foi por isso também que eu quis falar muito com vocês sobre a importância da vulnerabilidade, sabe? Da gente acolher e da gente não fugir. Foi aí, na história do Bento, que eu comecei a entender tanto a importância da vulnerabilidade. Eu escolhi viver esse luto com tudo que ele me apresentava. Se me vinha vontade de chorar, eu não engolia e tentava ir fazer outra coisa, sabe? Se eu podia na hora, eu sentia o choro vindo e eu criava as condições necessárias para deixar ele sair. Foi exatamente assim que eu fui abraçar uma cachoeira no dia seguinte ao parto dele. Foi exatamente assim que eu escrevi algumas cartas para ele. Foi exatamente assim que eu decidi pegar a caixa de som, colocar a música que me lembrava ele no volume máximo e sentar embaixo do chuveiro para deixar aquela água levar tudo que ela tinha para levar. Foi exatamente assim que eu decidi começar a fazer terapia e foi exatamente assim que um dia depois do outro, aos poucos, eu fui me fortalecendo. E hoje eu consigo falar sobre a nossa história sem, sei lá, precisar ficar sozinha por um bom tempo. Sempre que me vinha aquela dor dilacerante no peito e eu estava no meio de outras pessoas, eu não me importava nem um pouco em ficar em silêncio, mesmo que eu interrompesse uma conversa ou qualquer coisa nesse sentido. Eh, e eu via as pessoas me perguntando: "Marcela, tá tudo bem? O que que tá acontecendo?". Eu lembro de ter ouvido nesses dias assim: "Nossa, mas você ainda tá de luto", sabe? Tipo, ainda não passou. E eu não me importava nem um pouco em parar o que quer que eu estivesse fazendo pra sentir aquilo ali. Se eu precisava, eu saía e depois eu voltava. E, sinceramente, gente, eu estava cagando para as pessoas que ficavam constrangidas com a minha dor. Eu não engoli o choro, sabe? Eu acho que o Bento me ensinou muito isso, a não engolir o choro. Porque naquele momento eu tenho certeza que se eu não sentisse tudo que eu tinha pra sentir, as consequências viriam muito mais fortes depois, sabe? E eu ainda não contei isso pra você, mas eu estava grávida do Bernardo, no luto do Beto. Eu engravidei do meu outro filho, né, do meu caçula, 4 meses depois que o Beto se foi. E as pessoas, de certa forma, cobravam que eu estivesse muito feliz com aquela gestação, e eu estava. Em um lugar no meu coração, eu estava feliz com aquela gestação, mas eu também estava extremamente afundada no luto. Então isso aconteceu inúmeras vezes, assim, das pessoas quererem falar comigo, quererem exigir que eu estivesse feliz e eu não estava feliz, sabe? E eu acho que foi assim, foi essa experiência, foi ter perdido um filho muito desejado, foi ter enfrentado esse luto no meio de uma pandemia, foi ter enfrentado esse luto depois estando grávida, que me mostrou que não importa, eu vou sentir o que eu tiver que sentir. Eu não tô nem aí pro seu constrangimento, eu não vou fingir que eu não vou fingir que eu tô bem pra que você não fique constrangido, sabe assim? Se tá difícil pra você lidar com a minha vulnerabilidade, eu não posso fazer nada em relação a isso, mas eu não vou engolir o choro. Dessa vez, eu não vou engolir o choro. Então foi o Bento que me trouxe essa autorização para sentir, sabe? Foi o Bento que me ensinou o tamanho e a potência disso. Foi ao longo da gestação dele, do pouco tempo que a gente teve junto, que eu comecei a me conectar e a acolher outras mulheres que tinham também perdido filhos. Foi muito louco, porque essas mulheres começaram a aparecer para mim e esse assunto simplesmente surgia nas nossas conversas, sabe? Mesmo antes de eu saber que seria assim com a gente também. E ao me curar nesse processo que foi tão doloroso, deixando doer tudo que tinha que doer,
Eu sinto que com muita ajuda, com muito apoio, não só da terapia, mas também do centro de Umbanda que eu frequento, das minhas amigas, desse contato que eu tenho com outras mulheres, que eu passei a ter com outras mulheres depois da história do Bento, eu sinto que eu me curei e que hoje eu consigo ajudar outras mulheres nos seus próprios processos de cura. Seja pela minha escuta que mudou completamente desde então. Porque antes eu acho que eu era aquela pessoa que ficava meio que tentando resolver, sabe, a situação do outro, por estar desconfortável. Só que como na história do Bento eu comecei a ter essa intimidade com a minha vulnerabilidade, hoje eu consigo ouvir o outro de verdade, sabe, sem tentar arrumar o que ele tá sentindo, sem tentar resolver aquela situação pra ele. Eu consigo realmente ouvir. E muitas vezes o que a gente precisa é só de alguém disposto a ouvir. A gente não quer uma solução mágica, a gente não quer alguém que fique dando palestra, a gente só quer ser ouvido, né? Então acho que hoje eu me vejo como essa mulher que vê e que acolhe e que ajuda na cura de outras mulheres por ser essa escuta atenta, sabe? Que mudou completamente com essa minha experiência. Seja também pelos textos ou pelos posts que eventualmente eu faço no Instagram. Eu tô um pouco sumida de lá nos últimos tempos, mas se você quiser ver, se você ainda não conhece, alguns dos textos que eu publiquei, enfim, ao longo dos últimos anos, o arroba é mmfosório. Pelas trocas que eu tenho também com outras mulheres por ali ou pessoalmente, pelo SS que eu criei justamente depois de passar por tudo isso e onde eu acolho e ajudo outras mulheres a se fortalecerem mergulhando também em nossas histórias, ou por aqui, no É Seguro Sentir Podcast, onde eu espero de coração te ajudar também a cada episódio. Então, o que a minha sogra me falou da dentista lá no começo é muito real, gente. É só mexer que começa a aparecer mais e mais coisa. E o que às vezes parecia nem incomodar tanto, começa a doer. Então, assim como eu falei pra ela, eu falo aqui pra vocês. Dói mesmo, mas cura. E se a gente não fizer, ninguém vai fazer pela gente. Se der medo, a gente vai apesar do medo, porque o que vem depois é muito melhor do que a ilusão do quentinho que a gente tem quando a gente não entra em contato com o que tá incomodando. Eu sei que foi forte o episódio de hoje. Eu acho que vai reverberar por aí. Então fica atenta aos seus sonhos. Se você tiver vontade de falar, escreve pra mim, ou por aqui ou lá pelo Instagram. Divide com a gente e lembra que você não tá sozinha. Que bom que você tá aqui. Obrigada mesmo por me permitir esse espacinho na sua vida e que você sinta o meu abraço bem apertado e acolhedor. Um beijo e eu te espero aqui no próximo.